Bom dia. Meu nome é Iraculeza, eu sou professor do DIMAP, mesmo departamento de Gibeon, da professora Roberta Coelho, que vai apresentar daqui a pouco. E também atuo junto à superintendência, fazendo pesquisa na área de engenharia de linha de produto e também sobre mineração de repositório. Eu vou mencionar um pouco sobre essas duas áreas hoje na minha palestra. Então, conforme vocês estão vendo aqui no título, o tema da palestra de hoje eu vou falar sobre linha de produto e software, mas aplicado especificamente para um problema que eu acredito que a maioria de vocês tem, que é integrar código, né, entre versões da instituição da UFRN, a de vocês, ou entre a versão de vocês ou de qualquer outra instituição. Bom, então esses são os objetivos da palestra: apresentar alguns dos desafios de integração, né, abrir um diálogo aí sobre os desafios de integração, ver se a nossa perspectiva é a mesma de vocês, e depois iniciar a discussão aí sobre algumas soluções que estão vindo especificamente aí lideradas por Jadson Santos, relacionadas à criação e manutenção de um repositório central e da criação de uma plataforma de SIGs. Certo? Bom, então minha palestra começa aqui de uma forma diferente. Eu queria começar perguntando para vocês quem é que aqui enfrenta problemas de integração de código desenvolvido da sua versão do SIG e a da UFRN. Então, se alguém aqui enfrenta problema, por favor, levanta a mão. Nossa, eu ainda estou achando esse número muito pequeno ainda. Eu esperava, na verdade, que todo mundo levantasse a mão, tá certo? Mas quem não levantou, tá ótimo, que se de repente vocês vão apresentar algumas soluções aí que a gente não explorou ainda para fazer essa integração. Caso contrário, de repente, até o final da palestra, vocês se identifiquem com algum desses problemas. Bom, esses problemas de integração, basicamente, eu vou tentar resumir aqui em um slide, né? Eu acho que, normalmente, vocês passam por esse processo. Toda vez que vocês querem criar uma cópia do SIGA de qualquer SIG, vocês vão lá, escolhem uma versão existente e criam uma cópia do sistema, né? Se eu estiver errado, aí vocês vão me corrigindo. E, em paralelo, depois que vocês criam essa cópia, ao longo dos meses, ao longo dos anos, vocês vão evoluindo, criando novas tarefas e novos commits, né, específicos lá da sua instituição, e a mesma coisa acontece aqui na UFRN, tá certo? E, num dado momento, você pode querer trazer funcionalidades, importar funcionalidades daquela outra instituição para o seu SIGA, para o seu SIG. Então, nesse momento, a gente tem aquela interrogaçãozinha lá aí, que tem como objetivo trazer algumas funcionalidades para levar para o seu SIG. Aqui a gente está usando como exemplo o FRN e outra instituição, mas você poderia querer trazer outra funcionalidade de alguma outra instituição. Certo? Então, esse é basicamente o desafio que a gente tem hoje em dia na rede de cooperação, e tipicamente a gente quebra esse problema em duas classes, né? Em dois problemas principais. Quando vocês fazem essa integração, usualmente por merge de código, o que vocês fazem? Vocês identificam classes que foram modificadas simultaneamente, e daí, em geral, eu suponho que vocês usem merge manual de código. A gente vai falar um pouco sobre isso e os problemas que existem em fazer tal merge. Ou pode acontecer também de vocês modificarem classes diferentes do sistema, fazerem a integração e achar que está tudo bem, e quando chega lá nos momentos do teste, as coisas não acontecem como esperado. Por quê? Porque existem dependências de classes que a UFRN mudou e vocês mudaram, e essa dependência faz com que apenas na execução esses problemas apareçam. Então a gente chama isso de efeitos colaterais, que são causados porque existe dependência entre módulos, de mudanças que vocês fizeram em módulos que a UFRN fez, tá certo? Esses, inclusive, são muito mais perigosos. Os outros, vocês são alertados pelo merge textual do SVN, por exemplo. Bom, então, eu esperava que mais gente levantasse a mão, mas vamos supor, 50% levantou a mão. Talvez alguns não tenham feito o merge, né, diretamente, então, de repente, quem levantou é quem mais fez esse merge. Isso é uma realidade no dia a dia de vocês, e, na verdade, no dia a dia de várias instituições que usam ou tem uma família de sistemas ou uma linha de produto, que é um assunto que eu vou falar mais tarde. Bom, que soluções, em geral, vocês usam localmente para resolver esse problema? Então, uma das soluções que eu imagino que vocês usem é o merge textual. Tá certo? Se alguém tiver alguma outra solução mágica, entre aspas, mágica, tirando essa, aí, no final da palestra, pode
de repente, fazer uma colocação aí para a gente iniciar uma discussão sobre isso. Mas, tipicamente, a solução que é usada ali para que você se compatibilize ou traga funcionalidades de outra versão é fazer o merge manual das funções que você está interessado. Tá certo? E depois, claro, você vai ter que fazer uma série de testes sobre aquela versão 3 para garantir que os conflitos indiretos ou conflitos semânticos, aqueles que têm a ver com a dependência de um código para o outro, estejam corretos lá depois da sua integração. Tá certo? Então, o merge textual do SVN, do Git, eu acho que todo mundo conhece, etc. e tal. É um merge bastante simples e rudimentar, mas que vem sendo usado ao longo dos vários anos aí. A gente não teve muita evolução nessa parte de engenharia de software, embora a gente tenha algum avanço recente sobre isso, em termos de pesquisa, e que em breve, quem sabe, vai estar posto aí como produto, certo? Já existem alguns produtos no mercado a respeito disso, certo? No merge textual, como vocês devem saber, o merge, o programa que faz o merge, ele não leva em consideração a estrutura do código. Então, se você estiver alterando os mesmos métodos, métodos diferentes e completamente independentes, ele não vai levantar esse problema para você. Tá certo? Bom, fazer esse merge textual SVN, esse Git, é uma tarefa complexa, custosa e, pior de tudo, pouco confiável. Tá certo? Então, você faz o merge achando que está... Você tem um trabalho tremendo, né, fazendo o merge, mais ou menos tem o sentimento daquelas pessoas que estão nas fotos, e depois acha que vai dar tudo certo. Então, existe um trabalho árduo e monótono aqui, um alto custo para a integração dessas tarefas, e o pior de tudo é que você tem uma baixa confiança. Depois de integrar, seja os que você fez olhando diretamente no código, seja os que têm efeito indesejado, que são os merges de partes diferentes, mas que dependem uma da outra, você vai ter uma baixa confiança sobre aquilo. Então, daí a importância de você ter uma bateria bem trabalhada de testes para poder trabalhar naqueles pontos. Tá certo? Então, ao longo do final do ano passado e do começo desse ano, a gente fez um estudo, principalmente com alunos de mestrado e doutorado. Jadson participou, Gleidson participou, e nesse estudo de integração a gente tentou entender um pouco mais sobre os tipos de conflitos que existem quando eu estou tentando integrar uma versão da UFRN com uma outra instituição. Então, nesse estudo, a gente tentou caracterizar que tipos de conflitos são esses. Geralmente, duas instituições estão mudando os mesmos artefatos de código, ou se elas estão mudando artefatos diferentes, e esses artefatos diferentes dependem do outro. Então, a gente fez um estudo bastante extenso nesse sentido. E também entender, por exemplo, que camadas do sistema ou que tarefas dão mais conflitos. Tá certo? Então, aqui tem um resumo geral sobre esse estudo. Se alguém quiser detalhes, depois a gente pode passar. Mas, essencialmente, foram analisados aí 4 pares de evolução do CIPAC da UFRN e outro F, e 3 evoluções do SIGA da UFRN e outro F. Tá certo? Foram pegas várias tarefas, aí vocês estão vendo, de um período de tempo bastante razoável, 7 a 9 meses de cada uma dessas instituições, e foram comparados esses pares de evoluções para ver que tipos de conflitos poderiam ocorrer. Certo? Especificamente foram analisados aí 18.724 mudanças em atributos, métodos e classes. Tá certo? Então, foi isso que foi realizado nesse estudo. Bom, é óbvio que isso não foi feito manualmente. Se a gente fizesse manualmente isso aqui estaria sendo realizado até hoje. Tá certo? Então, a equipe construiu uma ferramenta de mineração da evolução desses sistemas, né? Então, aqui nessa figura entra, vamos dizer, essa área de pesquisa de mineração de repositório. Então, nessa figura aqui, vocês vão ver a replicação tanto do lado de cima quanto do lado de baixo, que a gente olha os repositórios de tarefa e os repositórios de código para minerar todas as tarefas que foram realizadas naquele período e todas as mudanças relacionadas àquelas tarefas. Então, a gente tem uma espécie de changelog gerado automaticamente de todas as mudanças. Uma vez gerado esse changelog, a gente tem esses 2 arquivos XML que foram gerados aqui, e eles são comparados por um software, né, um programa da gente, olhando também o código-fonte, para entender se as instituições mudaram os mesmos pedaços de código ou se elas mudaram pedaços de código diferentes, mas que um afeta o outro. Tá certo? Então, isso aqui basicamente para a gente analisar o custo de integrar
7 meses de desenvolvimento da superintendência com 5 meses de vocês. Quando eu vou integrar essas duas versões, o que acontece? Tá certo? Então, o resultado, essa ferramenta passa para a gente. Então, basicamente, um resumo desses resultados em relação... Lembrem-se que a gente falou em mais ou menos 18 mil mudanças, tá certo? Com uma margem de erro aí, porque a ferramenta é nível de protótipo, né? Mas foi bem testada, etc. A gente teve 6.112 conflitos encontrados. O que é que isso significa? Que a cada 3 mudanças que é feita no código por uma instituição, um conflito é gerado. Tá certo? Então, é um problema bastante sério quando você vai fazer a integração. Bom, essa é a má notícia. A boa notícia é que apenas 15% desses conflitos gerariam, de fato, problema na hora que você fosse fazer a integração no SVN. Tá certo? Então, 3% seriam conflitos nos mesmos métodos e atributos, ou seja, são conflitos de fato, e 12% são conflitos independentes. Então, aqueles 12% ali, o SVN te mostraria o erro, mas, na verdade, a integração poderia ser feita automaticamente se você tiver uma ferramenta segura e confiável para fazer o merge. Tá certo? Por outro lado, a gente tem 85% de conflitos indiretos. O que é que significa isso? Que você integra o código, não dá conflito nenhum, mas na hora de você fazer os testes, tem chance de dar erro, porque foram feitas mudanças em lugares que dependem um do outro. Então, por exemplo, você modificou um manage bin, e o outro cara modificou, e a UFRN mudou o DAO, você integrou o DAO, tá certo? Você não mudou o DAO, achou que está tudo bem, mas quando o manage bin, quando o processador chamar o DAO, pode ocorrer algum problema. Podia ser o manage bin também, que ele depende indiretamente via o processador. Tá certo? Então, aqueles 85% ali podem revelar problemas ainda mais graves futuramente. Então, o primeiro benefício, por exemplo, de usar essa ferramenta é que a gente pode indicar explicitamente que tarefas vocês podem retestar, vocês têm que retestar para caso ocorra um conflito indireto, caso ocorra um conflito semântico, tá certo? Então, a ferramenta pode indicar explicitamente aí para vocês que tarefas daquelas que vocês estão integrando, que tem conflito com o que foi evoluído na UFRN e o que é que precisa ser retestado. Mas a gente, de qualquer forma, a gente não está completamente satisfeito com essa solução, né? A maior parte dos conflitos que a gente encontrou foram na camada web, alguns deles podem ser resolvidos com refatorações relativamente simples, e a gente percebeu também nesse estudo que se você tiver o seu código bem estruturado, por exemplo, com padrões de projeto, então a gente tem um padrão de projeto lá com uma superclasse que representa os pontos de extensão de uma dada funcionalidade. A UFRN tem uma subclasse e a sua instituição tem uma outra subclasse. Então, nesse caso, se o código está bem estruturado, as chances de conflito, óbvio, como a gente esperava, são bastante menores. Tá certo? Então, nesse caso, o estudo também indicou que se a gente usar ou privilegiar o uso de técnicas de melhor estruturação, como padrões de projeto, a gente tem grande chance de evitar ou reduzir bastante esses conflitos. Bom, existe um alto custo, então, foi detectado, né, assim, formalmente detectado por esse estudo, é isso que a gente faz, em geral, em pesquisa, a gente vai lá e levanta o problema e caracteriza ele bem claramente para a realização da integração das versões, se a gente usar só mesh de código, tá certo? Então, mesh de código sozinho não é suficiente. Então, que outras técnicas a gente pode utilizar nesse contexto? Uma técnica que poderia ser utilizada aqui e que provavelmente vocês usam independente em cada instituição seria integração contínua. Então, acho que a maioria de vocês deve estar familiarizado. Integração contínua consiste em você comitar seu código num repositório comum, já integrado, já feito merge, gerar builds diários ou semanais desse código e aplicar sobre esse build testes automatizados já devidamente implementados e gerar relatórios. Então, com isso, eu tenho uma confiança a cada build que eu gerar de uma certa qualidade no meu código, que é proporcional à qualidade dos testes. Esse slide basicamente sumariza isso. E a pergunta então que fica é, será que a integração contínua resolveria nosso problema aqui? Né? Então, localmente, que é o que a figura do lado esquerdo está representando, ela certamente ajudaria, mas e no contexto da rede, onde eu tenho várias equipes compartilhando a mesma família de sistema com um núcleo comum e tentando atualizar ela, será que resolveria? Então, a resposta é basicamente que não, que integração contínua é útil,
nesse sentido, porque se você tiver um monte de testes para submeter sobre uma versão, tem chance de você detectar aqueles conflitos semânticos, mas não é suficiente. Por quê? Imagina se dentro da tua instituição fazer integração contínua, diária ou semanal, já é difícil, imagina a gente fazer com várias instituições. Então é extremamente complicado a gente partir para um modelo como esse. Tá certo? Demandaria muita atenção e comunicação diária entre a gente. Então, exige entendimento e diálogo muito claro entre os parceiros aí e interação muito contínua. Então, eu diria que é uma solução realmente que não resolve completamente o problema. E podem existir casos de conflitos de integração difíceis ou até impossíveis de resolver, tá certo? Então, podem existir problemas aí específicos. Então, que outras técnicas a gente pode usar para facilitar essa integração? Será que a comunidade de desenvolvimento open source tem algum case para oferecer para a gente nesse caso? Então, eu vou apresentar um caso aqui, tá certo? Mas esse caso é replicado para várias instituições e é para onde eu acho que a gente tem que mover, né, a rede de cooperação. Então, vamos tentar entender, por exemplo, como é que o Eclipse mantém e evolui sua plataforma, tá certo? Vamos guardar as devidas diferenças, mas vamos tentar ver como é que o Eclipse mantém e evolui a plataforma e como é que isso afeta os usuários clientes, que seriam as instituições que fazem parte da rede de cooperação, tá certo? Que criam customizações da plataforma. Então, acredito que a maioria de vocês conhece o Eclipse, deve usar e internamente devem ter uma boa ideia de como ele é usado, né? Mas para quem não tem, está aqui uma figura da plataforma Eclipse, que é aquele quadrado interno no meio, que oferece um conjunto básico de funcionalidades para se construir uma IDE. E em cima daquela funcionalidade básica, ele oferece pontos de extensão bem definidos, que você pode estender para construir seus plugins, né? Então, tem ali o exemplo do JDT, que na verdade é um plugin que não faz parte da plataforma base, como poderiam ter várias outras ferramentas que você ou que são desenvolvidas por outros parceiros. Então, o Eclipse, ele define isso bem claramente, né? Ele tem um núcleo para arquitetura, ou seja, ele tem uma plataforma que é comum a todo mundo e ninguém toca nela, a não ser os desenvolvedores do core, e ele tem variabilidades, que são plugins que estendem aquela funcionalidade básica em pontos bem definidos para criar, vamos dizer assim, um produto final. Para criar, no caso de vocês, seria o sistema final. Tá certo? Aqui só um exemplo visual para mostrar que tudo isso que vocês estão vendo aí são pontos flexíveis de extensão do Eclipse. Esses são os visuais, mas eles têm vários outros internos, né? Mas o que interessa aqui, a nossa pergunta é: o que acontece com os plugins, ou seja, com os sistemas que são derivados a partir do Eclipse, as IDEs, quando a plataforma Eclipse evolui? Né? Então, o que acontece se o Eclipse evoluir? Isso aqui é... Os plugins quebram, há um descontrole geral, eles têm que fazer muito merge de código? Então, a resposta é que não, eles não precisam fazer muito merge de código, eles não têm um trabalho tão grande quanto, por exemplo, atualmente a gente tem quando tentando integrar as diferentes versões do nosso sistema. Então, por quê? Porque, basicamente, eles precisam verificar se os pontos de extensão que estão expostos na versão anterior ainda estão disponíveis. Tá certo? Então, basicamente, se eu desenvolvo o plugin, eu tenho que ver se os pontos de extensão ainda estão disponíveis na plataforma. Se eles não tiverem, eu vou ter que entender que mudanças foram feitas e conversar com a equipe do Eclipse. Preciso ver também se versões das bibliotecas dos quais eu dependo ainda são as mesmas. Então, imagine que você, por exemplo, estivesse usando uma biblioteca util aí da Symfony. Então, você precisa ver que aquelas funcionalidades, se elas ainda estão disponíveis. E, claro, isso é sempre importante, né? Por mais que você integre aquele plugin no lugar certo, você vai precisar fazer algum reteste sobre ele. Então, na prática, a evolução dos plugins é facilitada porque o Eclipse é uma linha de produto e software. Então, ano passado, Jadson deu uma palestra, né, sobre linhas de produto e software. O que são linhas de produtos de software, na verdade? São vários sistemas que têm um conjunto de funcionalidades comuns e um conjunto de funcionalidades que variam de acordo com a sua necessidade. Ora, os SIGs representam, claro, uma linha de produto de software, né? A gente tem várias coisas comuns que podem e deveriam estar numa plataforma e várias coisas variáveis, tá certo? Os produtos, no caso da LPS Eclipse, ou seja, aquilo que eu posso gerar a partir do Eclipse, é um número infinito. Eu posso gerar diferentes tipos de IDE. Aqui está só um exemplo dos possíveis produtos que são gerados
e disponibilizado lá no site deles, né? Então, os SIGs são linhas de produtos de software. Então, os SIGs, atualmente, da forma como estão, eles são... A resposta seria sim e não, tá certo? É uma resposta meio do caminho. É que, na verdade, uma parte do SIG, sobretudo de alguns SIGs, como SIG-A, ele tem bem estruturado algumas variabilidades. Outras partes precisam ser refatoradas para expor melhor essas variabilidades. Então, a resposta do sim, justamente dizendo isso, ele tem pontos de variabilidade bem definidos, ou seja, houve a preocupação em algum momento, sobretudo por demanda da UFRN, que já tinha demanda por variabilidades, por exemplo, em geração de índices para o histórico do aluno, tá certo? Então foi usado, por exemplo, um padrão de projeto lá chamado Chain of Responsibility, para garantir que você pode adicionar novos índices de alunos sem afetar a estrutura do software. E, obviamente, as novas instituições receberam isso como um benefício também para poder gerar seus próprios índices. Então, tem uma série de variabilidades que são bem expostas lá. Tem alguns pontos de variabilidades que eles estão bem definidos, relativamente bem claros, porque eles usam uma técnica que a gente catalogou aqui no evento de padrões como execução condicional. Então, nessa técnica de execução condicional, que muitos de vocês devem conhecer, você coloca um if lá no código e executa um determinado trecho baseado num parâmetro que vem do banco de dados. Correto? Então, essa técnica simula a compilação condicional, o if-def, que é usado para a gerência de variabilidades no Linux, por exemplo. Tá certo? Então, ela simula, mas em tempo de execução. Só que o problema dessa técnica é que ela faz muitas mudanças invasivas que depois, para você integrar facilmente, você tem que usar exaustivamente o mesh de código, e ela não é usada para tudo. Tá certo? E uma coisa que a gente detectou no estudo é que as instituições, naturalmente, pela necessidade, elas acabam estendendo a parte da plataforma. Como alguns pontos de extensão não estão claros e expostos, vocês acabam mudando trechos do código que estariam, vamos dizer assim, no núcleo da arquitetura da Sinf, tá certo? Isso aí afeta, obviamente, afeta a estabilidade da arquitetura como um todo. Então, como é que melhorar isso? Então, a ideia é tornar os SIGs LPS de fato, né? A gente sempre vem estudando, sempre houve essa oportunidade, e a gente tem uma oportunidade grande aí com o trabalho que Jadson está fazendo em criar um repositório de código central com uma plataforma disponível. E, sobretudo, uma vez que esse repositório esteja disponível, a gente adotar e privilegiar o uso de técnicas não invasivas de modularização de variabilidades, sobretudo padrões de projeto. Então, se a gente trabalhar nessa direção, qual seria o trabalho de cada parceiro para manter sua versão? Então, quando uma nova versão, por exemplo, da UFRN ou da plataforma é disponibilizada, apenas garantir que ele é compatível com os pontos de extensão da plataforma do SIG que você está usando. Então, seria o mesmo trabalho que o cara tem, o desenvolvedor de plugin tem, quando o Eclipse evolui. Ora, os pontos de extensão que eu estendia mudaram? Não, então está tudo ok. Tem algum ponto de extensão novo que eu quero estender? Você iria lá e olhariam direitinho, tá certo? Então, eu vou dar só um sabor aqui, vou fazer propaganda da palestra de Jadson e do Amador Paim. Eles estão trabalhando em cooperação com toda a equipe da Sinfo, todos os desenvolvedores, numa política aí para criar um repositório central com essa plataforma, tá certo? O objetivo é mais amplo, mas passa por isso também. Jadson também vai dar um curso junto com o Amador essa semana sobre isso. E a ideia na palestra de Jadson, que eu só estou dando uma palhinha aqui, é que haja um repositório de referência, e esse repositório de referência não vai ser a versão da UFRN, mas sim a versão da plataforma núcleo SIG, que é válida para todo mundo, tá certo? Então, e nessa plataforma, nesse repositório de referência, a ideia é que a primeira versão que seja colocado lá vai ser feito um piloto com SIG RH, tá certo? Ele seja refatorado para que seja o mais próximo possível de uma LPS, de uma linha de produto. E toda vez que você quiser integrar, quiser fazer uma solicitação de mudança, né, para que envolva mudanças no núcleo da plataforma,
Então você vai ter que fazer essa solicitação para um comitê gestor, que é uma coisa que tem que ser discutida, estabelecida ainda, provavelmente com participação de várias pessoas. E vocês, então seria feita a mudança no repositório para, por exemplo, expor uma variação, um ponto de extensão que uma dada instituição precisa. Tá certo? Então de fato, tentar mover para a linha de produto de fato. Tá certo? Isso tem mais coisas aqui envolvidas, repositório distribuído. Jadson vai falar em detalhes para você. Então, finalizando minha palestra aqui, que eu já fui avisado que faltam 5 minutos. Integração contínua é uma técnica muito útil, sobretudo se você está preocupado você tem muita colaboração no desenvolvimento de um sistema, certo? Então, a integração contínua resolve bem integração de código de um mesmo sistema. Se a gente está falando de integração de código de uma família de sistema, você precisa somar isso, o cuidado com a sua plataforma. Se você não somar, você vai voltar exatamente para aquele caso do estudo que a gente fez. Você vai ter, num intervalo de 7 meses, você vai ter 8.000, 9.000 conflitos para resolver e vai jogar a função sobre um cara, de integração sobre tudo aquilo e todo o custo e os problemas que provavelmente vocês já sabem. Tá certo? Então, um resumo aí sobre linhas de produto versus mesh de código. E as conclusões, basicamente, aqui, que a gente tomou após esse estudo, etc. e tal, é que manter e tentar segurar a integração entre as versões dos diferentes SIGs por mesh de código é um processo muito custoso e sujeito a erros, tá certo? Então, unindo a linha de produto, é um trabalho que vai ser feito aí gradativo, com a LPS, tem mais chances desse processo ser menos custoso para vocês. Então, essa é a palestra. Obrigado. Se alguém tiver pergunta, dúvida, estou à disposição. Bom dia. Eu sou analista de TI da Universidade Federal do Pará e, assim, eu entendo um pouco sobre essa preocupação. Nós temos essa preocupação lá também de fazer esse merge. E, assim, a gente sabe que para fazer isso acontecer, a gente precisa que seja priorizado pela Sinfo. E qual é o posicionamento disso com relação à Sinfo? Você diz essa figura aqui, é isso? Isso. Pronto, aí eu vou deixar os detalhes para Jadson responder. Ele está à frente, né? Juntamente, ele está liderando mais essa iniciativa lá dentro da Sinfo. Vou deixar para ele responder. Mas, basicamente, o que a gente pode adiantar é que vai ser feito um piloto. Né? Primeiro, a ideia vai ser sugerir adotar repositório Git, tá certo? Para permitir uma independência maior entre os repositórios de cada desenvolvedor e do repositório de referência. E o repositório de referência inicialmente seria gerado pela equipe da UFRN, tá certo? Mas com feedback das outras instituições. E aí o trabalho é refatorar ele para expor o máximo de ponto de variação e a partir daquela versão todo mundo procuraria se compatibilizar com ela para caminhar com mais tranquilidade daí para frente. E existe alguma previsão, assim, até quando? A gente tem previsão de tempo? Bom, salvo engano, previsão para terminar o CGRH. Vou passar para a Jade isso aqui. Não, a gente está querendo ver se coloca isso no primeiro semestre de 2015. Até o final do primeiro semestre é uma coisa que a gente precisa validar internamente ainda. Então, depois que a gente validar, ver que realmente esse fluxo funciona, a gente pretende primeiro treinar o pessoal de cooperação e depois implantar isso nas cooperações. Então, é uma coisa bastante complexa, vai demorar um tempo ainda, mas a gente espera que até o final do primeiro semestre de 2015 isso esteja sendo implantado. Ok, obrigado. Bom dia, professor Uirá, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho que as duas técnicas alinhadas têm realmente grande chance de ajudar-nos a resolver esses problemas de merge que a gente tem de código. Eu queria, e acho que de fato, encontrar os pontos de extensão para aplicar engenharia de software e padrões de projeto, acho que fantástico, acho que está mesmo no caminho perfeito. Eu só queria ter um pouco mais de clareza na questão da integração contínua, que é isso que você falou no final, né? E das perspectivas, né, que
que a universidade vê de converter o código, né, para JSF2, para poder ter, de fato, teste unitário, né, para que a gente consiga, pelo menos, testar se as nossas modificações vão infringir em algum problema para o software. Porque a versão 1 não suporta, né, teste unitário da implementação de JSF, né? Certo. Essa também é uma pergunta muito específica aí interna lá da equipe. De repente, Jadson pode esclarecer mais sobre isso. Acho que pode falar alguma coisa agora. Dentro desse processo de usar a linha de produto e usar aquele repositório lá, uma das coisas que a gente vai querer plantar também é integração contínua e testes unitários. Então, já está incluído nesse passo. A partir que a gente começa a usar essa abordagem, os sistemas vão ter integração contínua e testes unitários. A princípio, algumas classes, no processador, classes utilitárias, mas essa questão de mudar do JCF 1 para o 2 é uma coisa mais complicada, né? A gente teria que, por exemplo, no Cigar, refatorar todas as páginas para ser JCF 2. Então, a princípio... E, assim, eu não vejo... A gente pode implementar testes unitários, por exemplo, nos MBIN, sem precisar refatorar para o JCF 2. Então, é uma coisa que também já está prevista, a gente colocar testes unitários no sistema, né, com integração contínua, coisa que a gente não tem hoje. Se for o caso, pode aplicar Selenium também, né? Teste de sistema. Posso perguntar? Você vai ter que negociar a prioridade com o Jorge aqui. Pode ir na frente. Brincadeira, fala, Gleitson. Não, só Gleitson da Sig Software, tá? Na realidade, a gente enviou só a título de sugestão, a gente sabe que isso aí demora e é difícil. Certo. Mas, assim, na nossa opinião, tem algumas coisas que podem ser feitas que não de imediato, mas mais rápidos, né? Várias das instituições que estão conosco, eles pleiteiam essa atualização e a gente até mandou um ofício aí para tratar junto com a Sinfo para algumas coisas que já poderiam ser feitas. Por exemplo, atualmente, já separar as tarefas que já são gerenciadas pelo iProject no tipo dela. Se ela é uma tarefa similar, ou seja, que vai servir para todos, se é uma tarefa que trata-se de uma variabilidade ou específica do produto. Porque muitas coisas que são publicadas na versão de referência são específicas da UFRN. E isso gera inúmeros problemas quando coloca para a instituição. A outra era soltar um release plain, ou seja, as versões são publicadas e depois a gente só sabe depois que é publicado. E a terceira seria que o agrupamento das versões elas pudessem juntar, por exemplo, eu vou publicar uma coisa do SIG-RH, então que eu traga funcionalidades do mesmo módulo e publique uma versão, e não que eu misture vários módulos, porque exatamente, como você falou, os conflitos indiretos vão para as alturas, né? Não preciso dar a resposta agora, estou só compartilhando com todos esses pedidos, porque eu acho que essas questões poderiam ser antecipadas, porque a gente sabe que isso aí é mais complicado. Tá certo. Pessoal, acho que eu vou ter que encerrar aqui, porque o tempo está esgotado. Não, deixa o Jorge fazer a última pergunta dele aqui. Roberta deixou pegar o tempo dele. Vocês estão pensando em algo em cima de engenharia de requisitos no nível de linha de produtos, para poder subir o nível dessa estratégia de merge no nível de requisito, domínio? Certamente, para fazer a plataforma SIG-RH, né, você vai precisar de algum suporte de mais alto nível para entender o nível de interação e de conflito entre as variabilidades de cada instituição. Então, a forma mais ágil de fazer isso, a gente sabe que o principal é o código, né, dispor as variabilidades, mas no mínimo um modelo de features alto nível para você não perder de vista as variabilidades seria usadas. E para alguns casos, se for necessário, você pode usar casos de uso também. Existem alguns modelos de features espaciais, sobretudo para o SIG-AR, né? Mas não existe para o SIG-RH, por exemplo, não está completo. Então teria que entrar em contato com as instituições, cada instituição indicar quem são suas variabilidades para que a plataforma seja adequada dessa forma. Mas a ideia é que a plataforma seja refatorada e vai expondo aos poucos esses pontos de extensão. Então não seria... A primeira versão não vai ter todos, vamos dizer assim, né? Então poderia ser feito dessa forma. Mas é importante essa questão aí também. Faz parte do diálogo com os parceiros. Obrigado, Jorge.
Então, pessoal, vou passar a palavra aqui para a Roberta. Obrigado de novo e estamos à disposição até o final do workshop.